Boa tarde a todos. Nós escolhemos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 6. Esse capítulo 6 é o Cristo Consolador, que nós temos o jugo leve, nós temos o Consolador prometido e as instruções dos Espíritos advento do Espírito de verdade. Espírito de verdade nós sabemos que é Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi lançado em 1864 e ele é da seguinte forma: Allan Kardec, ele pega algumas máximas, algumas passagens dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, do Atos, e pega também algumas passagens do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, algumas passagens, e coloca. Depois que ele coloca essas passagens dos Evangelhos ou do Velho Testamento, ele tece os seus comentários. Obviamente que intuído ou inspirado. Depois desses comentários, ele coloca as instruções dos Espíritos. As instruções dos Espíritos, já em 1864, o Espiritismo tinha 7 anos, porque ele é de 1857, com o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra. A segunda é o Livro dos Médiuns, 1861, 1864, Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o livro Céu e Inferno, 1868, o livro A Gênese, todos da lavra dos Espíritos. Kardec codificou, ordenou e colocou. E ele diz na introdução que mais de 1000 centros espíritas naquela época mandavam mensagens. O que ele fazia? Ele separava essas mensagens de todo mundo e via o tema. Qual é o tema? Combinava o tema, era lógico, racional, porque Kardec era conhecido como o bom senso encarnado. Aí ele punha no Evangelho. Como ele fez o Evangelho? Aí ele pegou aleatoriamente? Não, ele pegou uma ordem lógica das passagens do Evangelho, não numa ordem cronológica, e colocou de acordo com o assunto num capítulo os seus comentários e as instruções dos Espíritos, que eram mensagens mandadas de todo mundo para ele. E nessa aqui nós vamos falar de uma das instruções dos Espíritos, que é o item 7. Mas antes nós vamos citar o item 1, que é a passagem do Evangelho que o Kardec nesse capítulo baseia os seus comentários e traz o comentário dos Espíritos. Nos diz na passagem de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e fazeis e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28. De 28 a 30. Os evangelhos de Jesus, os evangelhos dos evangelistas que deixaram a história de Jesus, a marca dele na história da humanidade, eles foram escritos depois da passagem dele aqui pela terra, que ele encarnou. Jesus não reencarnou na terra, porque reencarnação pressupõe várias encarnações no mesmo lugar. Jesus veio de outros ordens, inclusive ele é o governador da nossa terra e é o co-criador da terra, e ele se encarnou para mostrar para a gente, para a humanidade, que já estava no momento da sua maioridade, que era a hora de caminhar, evoluir um pouco mais. Nós temos aqui no Evangelho as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. E Jesus, no momento da maioridade da humanidade, vem nos trazer as suas mensagens, que é a mensagem do amor, que é a mensagem do perdão. E ele diz que ele não vem destruir a lei, mas dá seguimento, continuidade. A lei de Moisés, o Pentateuco mosaico, que são 5 obras, no livro 3, que é o Levítico, na obra 3ª, fala sobre penas, condenações criminais, e trata de lei civil deles naquela época, em torno de 1.300 anos antes de Cristo, 3.300 anos antes de hoje, daqui que nós estamos.
E nesse Levítico existia a pena de morte. Naquele momento lá que Moisés ia trazer o povo dele, hebreu, que estava escravizado no Egito há mais de 430 anos, ele tinha que ter leis rigorosas para que pudesse ele se impor e, como enviado de Deus, trazer essa mensagem do Deus único e levar esse povo para a sua terra prometida, Canaã. Moisés então teve que colocar leis rigorosas, e no Levítico tem as penas de morte. Quando Jesus diz: vos disseste olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, fazei bem aquele que vos fez mal, esse olho por olho, dente por dente, está no Levítico, como uma condenação de uma pessoa que fizesse mal para outra pessoa. Ela fez o mal, ela praticou, vamos dizer, um fato que lesionou uma pessoa de determinada forma. A pessoa tinha o direito de revidar. Então era osso por osso, que é do Levítico. Por exemplo, se quebrou um osso seu, se quebrou um osso meu, eu tenho o direito de quebrar um osso seu. Olho por olho, se alguém furar o meu olho, eu tenho o direito de furar o olho da outra pessoa. É da lei mosaica, necessária para a época. E dente por dente. E outras coisas que tem lá, está lá, quem quiser, tiver interesse, olha o Levítico que tem esse código de normas. E Jesus disse: olha, vos disseram olho por olho, dente por dente, que uns dizem que se chama a lei de talião, mas eu vos digo, ou seja, ele veio trazer o amor, a lei do amor e a lei do perdão. É fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. Uma pessoa que tenha me causado muito mal, que tenha me causado muito prejuízo, que tenha prejudicado a minha família e mesmo os meus amigos, para perdoar não é fácil. Não, o perdão é uma questão de processo, é um processo que no decorrer das reencarnações nós vamos treinando. E Jesus, vendo que nós estávamos aptos a começar a entender a sua mensagem, ele veio, mas mesmo assim foi crucificado. E ele traz o Sermão das Montanhas. O Sermão das Montanhas é um discurso que ele fez quando ele estava no monte lá e começou a fazer um discurso. E ele traz as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é como o começo, o prolegômeno, o prefácio das bem-aventuranças. Então ele começa: bem-aventurados, bem-aventurados, tem bem-aventurados os aflitos, os sobrecarregados, bem-aventurados. E Kardec traz no Evangelho algumas dessas bem-aventuranças, nos explicando os porquês que Jesus nos fala dela. E para que nos consolasse naquele momento de dificuldade da humanidade, ele vem no momento em que está a terra em ebulição que eu digo assim, o povo judeu escravizado, disse que não, só estava sob o jugo dos romanos, escravizado pelos romanos. Só que os romanos eram muito inteligentes. Os povos conquistados, eles não obrigavam a adorar os seus deuses, porque eram politeístas os romanos. E os hebreus, uma das rigorosidades que ele tem é o Deus único, um Deus só. E o romano não obrigava. Qualquer povo que ele subjugasse, que ele tomasse, ele não obrigava que esse povo aderisse às suas ideias religiosas, de forma nenhuma. Ele deixava as pessoas professarem suas religiões. Por isso existiam os fariseus, os saduceus e o sinédrio, funcionava normalmente, até o limite que Roma permitisse. E eles tinham as suas leis. E Jesus veio naquele momento em que o povo estava sofrido, porque era oprimido, o povo mesmo, era oprimido pelo sinédrio, pelos fariseus e saduceus, era oprimido pelos romanos, era constantemente cobrado, apertado, sufocado, e estavam em desespero. Por quê? Não tinham cultura, não tinham uma alimentação, vamos dizer, correta, sofriam sob o jugo de todos esses poderes, e vem Jesus. Atente-se, Jesus veio de uma região que era muito desprezada pela Judéia, embora sejam todos lá do mesmo ambiente, vamos supor. Tem a Galileia, tem a Samaria, tem a Judéia, tem a Itureia e tem outros
outros povos. Os galileus, eles eram considerados pessoas de terceira, quarta ou quinta categoria, não eram aceitos. Salvo engano, Bartolomeu, quando convidado para fazer parte do apostolado dos apóstolos de Jesus, ele disse: mas da Galileia, de Nazaré, vem alguém que presta? Então era um lugar bem humilhado. Aí Jesus nasce aonde? Nazaré, uma vilazinha na Galileia, proscrita pelos judeus, vamos assim dizer, e vem trazer uma mensagem de amor, e se planta no meio do povo judeu. Sofrimento e a dor daquelas pessoas naquele momento, muita dor, muito sofrimento, muita carência. Aí ele chega e dá uma mensagem de amor, de esperança. Quem de nós não fica feliz no momento em que estamos desesperançados, estamos tristes, acabrunhados, no fundo do poço, por assim dizer, e uma pessoa chega e pega em nossas mãos e nos ajuda e nos puxa? Jesus fez isso, só que ele fez para todo o povo, ele não fez para alguns conhecidos, como nós temos as condições, porque todos, absolutamente todos aqui encarnados e desencarnados, têm os seus talentos. E esses talentos não quer dizer que sejam talentos financeiros, monetários, econômicos, mas o amor, o sorriso, o aperto de mão, a compreensão, o entendimento, a escuta ativa. Quando uma pessoa está falando, a gente parar, olhar nos olhos dela e ver o que ela está falando para a gente. São talentos que nós temos e que não custa dinheiro. E Jesus veio naquele momento, a humanidade toda, e ele traz a mensagem de esperança. Olha, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão aflitos, estão sobrecarregados, mas eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque naquele momento, para os seus corpos, para as condições em que se encontravam, não tinham esse repouso. Mas o repouso da alma, quando nós estivermos numa evolução bem mais acentuada, digo, na minha parte, mesmo que eu esteja em sofrimento, em dor, a minha alma vai estar feliz, porque não vai importar a rigidez física, mas a minha espiritual, embora eu esteja em qualquer condição que eu esteja. E ele fala isso. Imagina, esse homem chega, traz uma mensagem de esperança, dizendo que existe um lugar muito melhor, que eles podem chegar e ser felizes. Olha, começaram as pessoas a segui-lo, e ele cuidar, tratar, ele como que curar as pessoas, alimentar pessoas, como na alimentação dos pães, milhares de pessoas, dizem mais de 5.000, que tinha alguns peixes e alguns pães, tragam, e ele multiplicou esses peixes e pães e matou a fome daquelas pessoas, simbolicamente nos mostrando que, quando nós estamos numa necessidade, de qualquer condição, não adianta falar do Evangelho, tem que primeiro conhecer o fundo daquela dor, e aí trazer Jesus para essas pessoas. É como falar do perdão, como nós dissemos, para a pessoa que foi muito ferida. É muito difícil. Aí vamos trabalhando para trazer Jesus, e ele trouxe a mensagem. Porém, foi traído por um dos seus apóstolos, foi negado por outro dos seus apóstolos, foi desacreditado por outro dos seus apóstolos, quando ele ressuscitou, e Tomé falou: só acredito vendo. E ele apareceu para Tomé: toque minhas chagas. Ele não acusou ninguém, ele não apontou dedo: olha, você, Pedro, me negou 3 vezes, rapaz, eu te falei. Não, ele não tocou nesse assunto, ele só chegou e conversou: vamos dar continuidade à nossa proposta de modificação da humanidade. São palavras minhas essas. E nesse item 7, que o Espírito de verdade traz uma mensagem, o Espírito de verdade é Jesus. Por quê?
teve muita celeuma, muita confusão. É Jesus, Espírito de verdade? Não é Jesus, tal. Só que aquele assina, Espírito de verdade, ele diz: sou, primeira pessoa, o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio para vos curar. Médico das almas, das almas. O Espiritismo, ele não cura corpos, ele traz a mensagem espírita para curar o espírito. Os reflexos dessa educação espiritual que o Espiritismo nos traz podem nem mais ocorrer nessa nossa vida, porque nós já trouxemos a herança do nosso passado. Pode refletir no futuro, mas o bem-estar nós podemos conseguir agora, a partir do momento que nós nos propomos a fazer as transformações necessárias para buscarmos a felicidade. O Evangelho diz: a felicidade não é desse mundo, mas a relativa nós podemos lutar por ela. E Ele é o médico das almas que há de nos curar. Ele há de nos curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Por quê? Os fracos, os enfermos e os sofredores, porque os sãos não precisam de médico. E os fariseus e saduceus e a casta à época, e também dos romanos, o odiavam. Na verdade, no começo nem notavam sua presença, porque entendiam que ele não ia conseguir muita coisa. Mas a hora que começou a incomodar, e inclusive aos romanos, ele passou a ser perseguido. Então ele veio para os sofredores, para os infelizes, porque nós vamos tirar a experiência de nossas vidas. Quando eu digo nossa, é por minha vida, eu, Ademar. Quando eu estou muito felizão, estou alegrando, não estou tendo problema na vida, pouco eu lembro de Jesus, viu? É uma coisa assim: eu vou rezar hoje, para quê? Hoje eu tenho uma coisa boa para fazer, depois eu faço a prece, depois eu leio o Evangelho. Estou são naquele momento. Mas na hora que a dor bate em mim, eu falo: meu Deus, me ajuda. Aí é promessa, é um monte de coisa. É da natureza humana, é da natureza humana. E ele vem nesse momento para os fracos, que sou eu, para os enfermos, que sou eu, porque eu não sou são. E quem está aqui em cima falando, e quem está aqui em cima cantando, né, Frederico? E quem está aqui em cima apresentando, né, Benjamin? São os mais devedores, porque Jesus traz o Evangelho para que possa nós colocarmos em nossas vidas como um remédio. É um remédio, porque nós somos aflitos, somos sofredores. Vinde a mim, vós que sofreis e que vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei lá fora a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Na história da humanidade, milhares de anos, séculos, décadas, nós buscamos a felicidade através da opressão, nós buscamos a felicidade através de maltratarmos o nosso próximo, buscamos a felicidade através das guerras. A humanidade, nós estamos vendo o panorama hoje da humanidade. Isso tudo que está acontecendo nos trouxe a felicidade? Não nos trouxe a felicidade, só sofrimento e dor, só sofrimento e dor. E aí, ele diz para não buscar lá fora, porque lá fora, que é um mundo, ele não vai nos dar essa felicidade. Podemos também falar das duas asas, as asas da intelectualidade e materialidade, e as asas da moralidade e espiritualidade. Mas bens materiais não vale nada, a gente que pega bem material, a gente, nós temos que ser, não, os bens materiais são importantes. Por quê? Porque nós sobrevivemos pelos bens materiais, nós comemos, nós que estamos encarnados, desencarnados alguns, matéria, nós precisamos trabalhar, as riquezas produzem remédios, produzem alimento, então precisamos da matéria. O que ele diz? Para não buscar no mundo, embora a necessidade desse mundo, para buscar dentro da gente, dentro da nossa alma, através das suas lições, que aí nós vamos fazer com que haja um equilíbrio entre a nossa asa da materialidade e a nossa asa
da moralidade. Aí esse pássaro, um dia, vai sair reluzente, voando pelos ares da vida. E ele continua: escutai-o. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Por que por meio do Espiritismo? Porque nos esclarece, nos mostra a realidade da vida, o que nós somos, espíritos imortais. Olha, imortais, nós não vamos morrer mais, jamais. Nós fomos criados simples e ignorantes e a nossa trajetória não acaba jamais. Nós podemos apagar todas as luzes desse salão, temos um interruptor, pluf, as lâmpadas se apagam, mas nós não temos um interruptor para apagar a luz espírito, essa jamais se apaga. Por isso que o Espiritismo, ele faz um trabalho muito grande para profilaxia, ou seja, para a prevenção do suicídio, prevenção do aborto, porque a gente sabe que a vida não acaba no suicídio, o sofrimento se torna um tanto quanto acerbo, mas ele nos mostra também, para aqueles entes queridos nossos que partiram por essa via, tem solução. Um dia eles vão voltar a ser felizes e entender a realidade da vida. Por isso a importância das nossas vidas, a importância do nosso corpo físico, como dizia o apóstolo Paulo, é o nosso vaso sagrado. E o Espiritismo nos explica isso tudo. Tudo passa, tudo, absolutamente tudo passa. O espírito permanece. Olha que interessante: extirpados sejam de vossas almas doloridas. Olha só como é que é Jesus amoroso: a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Essas são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem cháguas quase sempre mortais. A mentira, o erro, a incredulidade. Só da gente não crer a gente já sofre. E continua: que no futuro, humildes e o Cristo e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo dos vossos corações. Eles então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de verdade, mostrando-nos que jamais nós estamos sozinhos. Nenhum sofrimento ou nenhuma dor nós passamos sós. Quando as companhias que estão ao outro lado também estão sofrendo, nós temos nossos guias espirituais, os benfeitores das nossas vidas, que estão conosco, nos mostrando: fica firme, vai passar. A tormenta, ela é passageira. O sol, mesmo que queiramos que ele não surja amanhã, por causa desse tempo chuvoso, ele vai surgir, não depende da nossa vontade. E nós ainda vamos chegar à perfeição, à plenitude, à felicidade total, porque é da lei: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. E o Espiritismo nos traz essas explicações que nos consola. Eles nos consolam através das suas obras, e não só das obras básicas, tem as obras subsidiárias de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de André Luiz e de muitos e muitos outros, Manuel Filomeno Miranda e de muitos outros espíritos, que nos traz o consolo, porque ele é o Cristo Consolador. Francisco Cândido Xavier, que veio como carteiro lá do alto, ele recebia as mensagens para as mães desesperadas e lotava lá onde ele trabalhava em Uberaba, o centro. Ele ficava até de madrugada. Quanto consolo ele não levou através das suas mensagens que ele recebia dos filhinhos que partiram, das mães que partiram, dos amigos queridos que se foram, mas não morreram, porque voltam trazendo a mensagem de amor através da psicografia de Chico e outras pessoas que trabalham para trazer o consolo ao coração daqueles que estão desesperados. O Espiritismo, ele nos coloca como que frente a frente com a vida. Você está sofrendo? Vai passar. Isso é uma herança.
Puxa vida, mas em Deus me deu uma herança dessa. Não, essa herança é sua mesmo. Você plantou, você está recebendo a consequência daquilo que você plantou. Mas eu, vosso Pai Deus, não estou castigando, não estou te punindo, simplesmente estou te educando. Façai aos outros o que gostaria que vos fizesse. Hoje na nossa vida desaguam o sofrimento, a dor, muitas vezes a desesperança, mas amanhã isso há de passar. E amanhã, na vida futura, que tem também a passagem do Evangelho, quando nós abrimos nosso ponto de vista, que é outra passagem do Evangelho, nós vamos ver que lá no futuro, nessa vida, nós vamos receber o que nós estivermos plantando agora. Hoje é a consequência do nosso passado, amanhã vai ser a consequência do nosso presente. A semeadura é livre. O Haroldo Dutra ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que quando todo mundo está semeando, está alegre, né, Benjamin? Está sorrindo, pessoa semeia assim de uma forma bem tranquila, opa, vamos ter plano, e aí faz, mas na hora que a colheita vem a coisa complica, e a gente chora, desespera, e pede a Deus forças, né? Pede a Deus para tirar-nos a prova. Ele fala: meu filho, você precisa ser educado. No livro de Manuel Filomeno Miranda, numa das obras, ele fala de uma mãezinha que orava muito por seu filho que estava numa cama, praticamente uma doença assim que levou ele para a cama, e ele estava lá, e aquela juventude bonita em volta dela, todo mundo lá brincando e tal, e esse menino na cama, e ela desesperada, ela pediu, Jesus resolveu atender. Esse menino melhorou e começou a andar de novo, saía e tal, só que infelizmente ele começou a desvirtuar os caminhos da vida dele completamente, estava destruindo a saúde, bebedeira e um excesso de coisas. Aí a mãe volta e fala: Jesus, traz o meu filho de volta para a cama. Entenderam? Então não adianta, determinadas provas pelas quais que nós estamos passando, ou expiação, naquele momento é necessário. Poderemos não mudá-las, mas Deus nos dá força através da prece, através do estudo de nós mesmos, através das mensagens de Jesus, nos dá força para passar por aquelas dificuldades, porque Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, Jesus. E Ele nos traz os dois maiores preceitos de mandamentos. Primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amai ao próximo, porém como a si mesmo. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não aceitar as condições que hoje me encontro trabalhando para poder evoluir, como Joana de Anjos diz sobre a resignação dinâmica, que aquele momento eu não posso mudar, mas tenho que buscar soluções. Se eu não me amar, não me respeitar, não entender que esse momento eu também sou muito frágil e estou em crescimento, num processo de aprendizagem, eu sempre vou ser infeliz. Por isso, o conhecimento de si mesmo, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Essa é a nossa explanação. Obrigado.